Olá, queridos e queridas, meu nome é Fábio Rosa, eu sou educador musical do SEI Santo Agostinho e em nome da ASA, em nome dos educadores musicais das unidades do SEI, eu venho te trazer uma boa notícia. Nós passamos esses últimos meses pensando nas crianças, pensando nos educadores, pensando nas famílias e imaginando tudo que todos nós estamos passando nesse momento. Com isso pensamos o que podemos fazer, como estabelecer um elo com essas famílias. E uma das ideias que nós tivemos foi de preparar aqui uma pequena surpresa, um pequeno presente para vocês. Que surpresa, que presente é esse? É algo muito singelo, muito simples, mas que tem uma potencialidade muito grande, que depende só de vocês. Para isso, preparamos um pequeno kit que vocês irão receber, um em outubro, um em novembro, um em dezembro e um em janeiro. Cada kit desses, além de alguma proposta que vocês conhecerão quando receberem os kits, cada kit contém uma história que vem da tradição indígena. Por que a tradição indígena? Porque fala do nosso povo, fala das nossas origens e, portanto, pode resgatar um centro de força e resignação para todos nós. A cultura indígena é berço de todos nós e ela traz muitas belezas, muitas pérolas de sabedoria em cada uma das suas histórias. Então selecionamos algumas histórias muito belas, com muito cuidado, com muito carinho para vocês. Essas histórias elas trabalham temas que são pertinentes aos momentos que estamos todos passando agora, como por exemplo as questões de família, os medos, as ansiedades, o luto e também, por que não, a esperança, certo? A proposta é muito simples. Vocês receberão essas histórias para narrar para essas crianças. Por quê? Para que isso? Porque todos nós sabemos que, tradicionalmente, o ato de um adulto narrar para uma criança é um dos atos mais afetivos e carinhosos que você pode ter para essa criança. E a criança, embora ninguém nunca tenha dito isso para ela, ela sabe disso também. No momento que você parar para contar uma história para a criança, ela para ouvir, ela deseja ouvir uma história, porque ela atua muito no campo imaginário da criança, né? Estimula demais a imaginação, a criatividade. Então, eu gostaria que vocês abraçassem essa proposta e contassem essas histórias para as crianças. Junto com cada história, você terá aí uma pequena atividade proposta por nós, que se você aceitar fazer, ela é bastante complementar à proposta. Tá? Ela desenvolve esses temas, ela desenvolve esse laço e essa troca entre você e a criança. Para a primeira delas, por exemplo, você vai ter ali para acessar essa proposta um QR Code, que é aquele código bem, enfim, que é uma mancha para nós, né, dentro de um quadradinho. O QR Code, alguns celulares já leem diretamente o QR Code. Não é o caso do meu, por exemplo. Então, no meu caso, eu tive que baixar um aplicativo lá na Play Store, um aplicativo de leitura de QR Code. Existem muitos gratuitos. E aí você consegue ler o QR Code e ele te envia diretamente para a página onde você encontrará essa atividade que nós estamos dizendo. Se por acaso o seu celular estiver sem memória, por algum motivo você ainda assim não puder baixar o aplicativo e conseguir fazer a leitura do QR Code, logo nele ali, abaixo do QR Code, você tem um link. Basta que você copie esse link e cole no seu navegador de internet, que pode ser o Mozilla, o Google Chrome, Internet Explorer, não importa. Basta você copiou, colou, deu um Enter, ele te direciona para o local. Vale uma dica aqui que se você pegar esse link e colocar ali na barra de pesquisa, por exemplo, do Google, aí ele não vai te direcionar para onde nós queremos, ele vai dar um erro. Fiz o teste, inclusive. Você tem que pegar esse link, colocar ali no navegador e dar um Enter, aí ele te direciona para o local, tá bom? Mas uma das coisas que você pode estar se perguntando agora, assim, dizendo, eu nunca li, eu não sei contar histórias, eu não sou contador de histórias. Pois eu tenho uma novidade para você. Além de educador musical, eu estudei as narrativas durante alguns anos, eu fui narrador de histórias durante uns bons anos da minha vida, ainda sou, e eu tenho algumas dicas valiosas para você. A primeira delas não é um bicho de 7 cabeças, e você, embora não seja um narrador de histórias, sai na minha frente. Por quê?
Porque mesmo que eu tenha estudado anos para preparar minha voz, para trabalhar as histórias, eu não tenho um elo tão bonito, tão profundo, tão afetivo com a criança que você tem. Você é esse adulto, você é esse espelho, você é esse super-herói que essa criança se espelha. Né? Então você tem um laço já com a criança que tudo que ela quer, se eu tiver que contar uma história para ela ou você, ela prefere você. Então você já saiu na frente. Não sei contar história, não tem problema. Você vai contar e será um sucesso, eu tenho certeza. Essa é a primeira coisa que você deve ter em mente. Segunda coisa, é uma dica bem valiosa. Antes de você contar a história para a criança, leia você essa história primeiro. Porque assim, se você tiver alguma palavra ali que você não conheça ou não entendeu bem, você tem a oportunidade de reler e buscar compreender a história, para na hora que você for narrar, tá tudo mais fácil. Então leia a história antes, isso vai te ajudar bastante. Terceira dica que eu quero te dar é assim, prepare um local para isso na sua casa. Mesmo que você diga que a sua casa é pequena ou que não tem muito um lugar, escolha um horário que seja tudo um pouco mais silencioso, um momento que você possa combinar com a família para fazer isso. Se tiverem mais pessoas na casa e todos puderem estar juntos nesse momento, melhor ainda. Esse lugar pode ser qualquer lugar, pode ser até o chão da sua casa, né? Você pode varrer aquele chão, deixar ele limpinho, colocar um pano ali, um lençol para brincar e senta ali no lençol, põe uma almofada, um travesseiro no chão, ou pode ser na cama ou no sofá, não importa, você conhece sua casa melhor do que eu. O que importa é que seja um lugar especial, um lugar de vocês, que pode até ser o lugar das histórias, que a cada mês você vai sentar ali e montar aquele mesmo cantinho para contar a história. Isso vai transformar essa experiência numa experiência um pouco mais significativa, mais ritualística. Tá? Outra dica. Se você já começar a narrar histórias, às vezes a criança estava correndo, estava mexendo no celular, estava fazendo uma outra coisa, ela estava às vezes dispersa. É importante você chamar a atenção da criança, centrar ela e a si mesmo para essa narrativa. Então uma dica é, vocês podem respirar juntos, combinar com a criança, falar, olha, vamos respirar junto? Então você vai... sei lá, faz isso 1, 2, 3 vezes, combine com a criança, ou faz um jogo de mãos, ou qualquer coisa que chame um silêncio, um momento da gente silenciar um pouco e começar. Por exemplo, para essa primeira história, você pode ouvir a canção dos índios, né, dos índios Paracanã do Pará, que nós enviamos para vocês. A própria canção já vai trazer a atmosfera indígena dessa história e depois de ouvir a música, vocês seguem para a narrativa. Essa é uma dica. Outra dica muito fundamental, relaxe. Contar histórias é brincar, é dar espaço para a sua criança interior brincar com aquela criança que está na sua frente. Então, dê asas à sua imaginação. Não mude a história acontece como ela acontece. Né? Quando um personagem é mau, ele é mau. Quando alguém morre. A gente não muda a história, porque a força dela está nos eventos que ela narra. Mas você pode acrescentar detalhes. Se a história diz que o personagem entrou na mata e diz apenas isso, que mata é essa? Você pode dizer como eram as folhas, que flores que tinham, se tinha um perfume, se tinha o cheiro de terra molhada, se tinha o som do rio, se o índio ouvia os passarinhos. Não tinha isso descrito na história, mas você pode acrescentar. Você não pode acortar coisas da história, mas acrescentar você pode. Você pode brincar com as vozes dos personagens, a voz do pai ser mais grave, a voz da criança mais fininha, a voz da mãe. Pode brincar, fazer o que você sentir vontade, se você se sentir à vontade. Se não, basta que você leia a história, porque já é uma história muito bem escolhida, uma história bonita, que a simples narrativa dela já vai ser bela para a criança. Por último, mas não menos fundamental, pelo contrário, olhe nos olhos da criança ou daqueles que estão ao seu redor ouvindo a narrativa. Olhar no olho é fundamental, é um elo entre os dois seres, aquele que narra e aquele que ouve. Mas como é que eu vou ler se eu tenho que olhar no olho? Como é que eu vou olhar no olho se eu tenho que ler? Você está lendo, você lê um trecho e olha para o olho da pessoa um segundo, tipo, nossa, né? Não precisa falar o nossa, mas olhou, ela já entendeu. Lê mais um pedaço e tal, e lê um pouquinho e olha no olho. A criança vai sentir que você está com ela, que não é só o livro, você não está só lendo mecanicamente uma coisa, você está fazendo aquilo para ela. Então, quanto mais você olhar para a criança, fizer esse jogo de olhar para ela,
melhor. Se você leu a história e crê que já absorveu ela, nem precisa ler. Conta a história diretamente para a criança. Ah, e mais um detalhe que eu já ia esquecer. Ninguém te atrapalha. Então, se a criança te interrompeu, que é muito comum, você não precisa ficar chateado ou brigar com a criança porque ela não está ouvindo. Não. Às vezes a criança vai te interromper e dizer assim, mas por que aconteceu isso? Você fala, sabe que eu não sei também? Peraí, eu acho que a gente vai resolver esse mistério agora de aula. Vou continuar lendo aqui, peraí. Ah, mas, ai, não, por que aconteceu isso? Você fala, porque você vai ver agora. Quer dizer, você dá qualquer resposta ali relacionada àquilo, você vai brincando com a curiosidade da criança. Então, não se preocupe com as interferências, tá bom? No mais, brinque. Utilize esse momento para gerar mais afeto, mais carinho. Essas histórias dão vazão a muitas das questões que a criança que reside com você possa estar passando, que você também possa estar vivenciando, que a maioria de nós está. Então é uma forma de tratar desses assuntos de uma maneira lúdica, leve, e que a gente possa criar momentos e lares cada vez mais harmoniosos, mais amorosos, mais carinhosos. Eu tenho certeza que essa proposta pode ser um elo de ligação que possa amplificar o seu elo com aqueles que residem com você, tá bom? Em breve faremos novos contatos. Qualquer dúvida é só entrar em contato com as equipes da ASA e das unidades do SEI. No mais, um grande abraço, que todos estejam bem.